Boa noite a todos, os espíritos amigos, trabalhadores espirituais dessa casa. Envolva cada um de nós presente nessa noite, encarnados e desencarnados. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro significado da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Em primeiro lugar, percebe-se que Jesus não restringe a caridade a esmolas, a caridade material, e sim abrange todas as relações para com os nossos semelhantes. Benevolente para com todos, ser bom, fazer o bem indistintamente, fazer o bem sem olhar a quem. Amar o próximo como a ti mesmo. Perdão das ofensas. Perdoar sempre. Primeiro, aprender a se perdoar. Se preparando e depois perdoar o próximo. Pedro pergunta a Jesus se devíamos perdoar até 7 vezes a mesma ofensa, e Jesus responde: não somente 7 vezes, até 70 vezes 7 vezes a mesma ofensa. Ele não queria dizer exatamente 490 vezes, ele queria dizer perdoe sem limites. Mas o tema dessa noite é a indulgência para com as imperfeições alheias. A indulgência é o ato de não evidenciarmos o erro alheio. A indulgência não vê os defeitos de outro. Se vê, evita comentar, evita divulgá-los. Ao contrário, oculta. E quando a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para disfarçá-los. A indulgência não se ocupa com maus atos de outrem, a não ser para prestar um serviço. E mesmo nesse caso, tem o cuidado de atenuá-los o tanto quanto for possível. A indulgência não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, apenas conselhos. E o que é ser indulgente? É saber relevar, esquecer, perdoar, ocultar tudo aquilo que possa ser reprovável no comportamento de nossos semelhantes. Será que é bem isso que nós fazemos? Um tempo atrás dizia que a pessoa que fala da vida alheia tem a língua comprida. Hoje mudou um pouco. Com o avanço tecnológico, nós vamos dizer que essa pessoa tem o dedo comprido. Porque às vezes 2, 3 cliques, você consegue espalhar uma informação, muitas vezes caluniosa, como a gente tem visto, assistido aí
nas redes sociais, enfim, o que está acontecendo com a vereadora carioca que desencarnou esse final de semana. Alguém de vocês viu nas redes sociais alguém pedindo uma prece por ela, pelos seus familiares, só porque ela não comunga dos mesmos ideais políticos de muitos, é motivo para tentar denegrir a sua imagem depois de seu desencarne. Tem uma história que a pessoa chega para confessar a um sacerdote e diz que está com a consciência pesada porque teria cometido uma injustiça com outra pessoa, falando, espalhando uma notícia que não era verdadeira, para denegrir a imagem de tal pessoa. E aí diz que está arrependido, pede perdão, e o sacerdote sugere que ela vá até em casa, pegue um travesseiro, aqueles de pena ou de paina, aqueles mais antigos, suba até o telhado e rasga o travesseiro e espalha todo o seu conteúdo. E depois retornasse até a igreja. E assim a pessoa faz. Aí ele pergunta: o que aconteceu? Nossa, o vento espalhou aquelas penas para todos os lados. Então, minha filha, agora tenta juntar. Coloca tudo dentro do travesseiro de volta. Está tudo certo. Ah, mas eu não consigo. Espalhou muito longe, para várias direções. É isso que acontece quando espalhamos alguma informação a respeito de outrem. Mesmo que seja verdadeira, não nos cabe fazer isso. Nós temos que tomar o cuidado. Hoje, nas redes sociais, quando eu disse o dedo, basta um dedo comprido, não mais a língua comprida, porque não estão se falando pouco, mas a comunicação se tornou muito mais eficaz. É exatamente isso que acontece. 2, 3 cliques, você espalha uma notícia e depois você não consegue recolher mais. A gente vê a imprensa muitas vezes divulgando alguma informação falsa, denegrindo a imagem de determinadas pessoas, e aquilo lá às vezes não era verdadeiro. Ela não tem nem a sensatez de colocar uma nota, ou pelo menos colocar tantas vezes quanto divulgou, colocar para tentar reparar o mal que fez. Então é mais fácil o quê? Denegrir. E hoje, as pessoas divulgam informações falsas sem procurar saber se aquilo é verdadeiro ou não. Vai divulgando. Achou interessante, divulga. E vai passando para frente. Eu citei o caso da vereadora. Um amigo meu, José Bonifácio, não sei se foi ontem, ele vai na rede social e pede desculpa porque ele teria feito isso. Pouco adiantou, né? Porque os grupos são muitos. E um vai passando para o outro e depois você não consegue mais juntar, você não consegue mais recolher. Mas por que será que nós estamos sempre procurando, comemorando as faltas alheias? E nós não encontramos os nossos defeitos. Nós procuramos sempre evidenciar o defeito alheio e disfarçar os nossos. Não é verdade? Se pegarmos o livro dos Espíritos, a pergunta 785, quando Kardec pergunta qual o maior obstáculo ao crescimento do homem, ele se referia ao crescimento moral.
E a resposta é o orgulho e o egoísmo. Está aí, estão aí as duas maiores chagas da humanidade. O orgulho está sempre presente. O orgulho é o sentimento de superioridade. Eu me acho superior. Eu acho que eu posso tudo. Eu não erro. Eu vejo defeito lá do meu sobrinho, da filha do meu vizinho. Eu não vejo defeito do meu filho. Eu acho que o que é meu é melhor, é superior. Nós deveríamos sempre seguir a orientação de Jesus. Não faça para outro aquilo que não gostaria que fizesse para ti. Vamos nos colocar no lugar do outro. Antes de divulgar uma notícia, mesmo que seja verdadeira, se coloque no lugar da pessoa da qual você está falando. Você gostaria que fizesse isso com você? Nós gostaríamos que fizesse isso conosco? Com certeza não. Então, que direito eu tenho de fazer com o próximo? Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes, deixe-me tirar o argueiro de teu olho, quando tens uma trave no teu. Hipócritas, tire primeiro o argueiro de seu olho, então hás de ver como tirar o argueiro do olho de teu irmão. Para quem não sabe, acredito que todos saibam, argueiro é um cisco. Essas palavras são do Mestre Jesus, segundo Mateus. É bem o que acontece. Nós estamos incomodados com um cisco no olho de nosso irmão, enquanto no nosso existe uma trave. Todos sabem que é um pedaço de madeira bem grande. E Jesus usa aquela palavra que ele usava demais naquela época, né? Hipócritas. Repare primeiro as tuas faltas. Corrige-te. Depois há de ver como ajudar o seu irmão a corrigir a sua falta. Dá licença. Lembre da história em que levam até Jesus aquela mulher e diz: olha, ela foi pega em adultério e a tradição diz que ela deve ser apedrejada. Jesus, agachado, começa a escrever com o dedo na areia e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele continua a escrever. Eu não sei se alguém já teve a curiosidade de saber o que ele escrevia naquele momento. Acreditamos que ele escrevia hipocrisia, corrupção, maus tratos, e todos adjetivos próprios dos fariseus que estavam ali querendo apedrejar a mulher. Aí ele levanta a cabeça, só tem a mulher diante dele. E ele pergunta: onde estão aqueles que queriam te apedrejar? Ela responde: se foram, então vá e não peques mais. Então é bastante oportuno que o homem de bem é aquele que é indulgente para com o próximo, porque ele sabe que ele tem necessidade da indulgência. Aí você fala assim: o que nós deveríamos fazer para melhorar um pouquinho nesse sentido? Eu não sei se acontece aqui em Rio Preto, em Bonifácio acontece. A gente está sempre acusando
julgando e condenando. Todo momento nós somos um tribunal, né? Mas os outros, a gente não julga nossas próprias atitudes. E só para lembrar, quando Jesus diz orai e vigiai, era para que cada um vigiasse suas palavras, suas atitudes, seus pensamentos, e não vigiar a vida alheia. Né? Acho que vocês já ouviram falar dos 3 crivos ou das 3 peneiras. Até coloquei semana na rede social que antes de nós postarmos alguma coisa, ou falarmos alguma coisa, contarmos alguma coisa, passar alguma informação, deveríamos submeter isso às 3 peneiras. Peneira número 1, a verdade. É verdade o que você vai passar adiante? Você averiguou isso? Você tem certeza do que você está, do que você vai passar, do que você vai dizer? Porque se você não tiver, não passe. Eu já recebi mensagens das mais variadas, que vocês também. A pessoa não lê o que recebeu, ela acha interessante e ela vai passando. Mensagens totalmente desatualizadas, usando nomes de político, presidente do Senado, presidente da Câmara, não sei o quê, que já há muito tempo não é mais. Falta errar, daqui a pouco vão errar até o presidente da República, mas quer passar informação, aquela compulsão. Então, se não é verdadeiro, se você não tem certeza, não passe. Hoje é comum nas redes sociais montar a capa de uma revista, uma manchete, isso se faz com uma facilidade. Quem conhece um pouco de computação gráfica, faz uma revista Veja, Isto É, Exame, Época, igualzinha, e coloca uma imagem ali como se fosse uma capa verdadeira, e começa a divulgar. Recentemente, se eu não me engano, foi no Fantástico, e mostrou os profissionais para lançar boato contra políticos adversários. E aí pega os correligionários, né, aqueles que são compartilham dessas ideias e vai divulgando. Aquilo virou rede social, virou uma coisa quase que sem aproveito hoje. Olha só que avanço que a tecnologia nos deu de comunicação, até de se manifestar sim, mas não dessa forma, com tanta falta de responsabilidade. Nós estamos nos comprometendo com aquela ferramenta, uma ferramenta que tem uma utilidade enorme para nós. Já ficou provado, em torno de 90% dessas informações são falsas. Então, pelo amor de Deus, do próximo, dos nossos irmãos, vamos ser um pouco mais sensatos. Não vamos ser divulgadores de falsas informações, de mentiras. Segunda peneira, a peneira da bondade. O que eu vou falar, o que eu vou contar, não precisa ser rede social só não, pode ser no telefone, pode ser pessoalmente. É bom? Vai promover alguém? Vai trazer algum benefício? Se não, deixa quieto, mesmo que for verdadeiro. Terceiro, é necessário falar? Tem que falar? Vai melhorar o progresso aí do planeta? Aí eu fiz essa colocação, acho que ontem. Aí teve uma pessoa que colocou assim, se for seguir isso, não vão postar mais nada. Engano. Nós é que somos presos a coisas negativas. Tem tanta coisa boa, tantas mensagens, tantas coisas edificantes para a gente divulgar. Tem sim, imagens maravilhosas. Legal quando você vê a pessoa viajou, né, um pôr do sol.
tantas imagens aí que nos faz bem ver aquilo lá, tantas informações. Tem sim, é que nós estamos presos ao negativo, nós estamos presos a essas coisas que denigre e só atrapalha, não ajuda em nada. Então, meus irmãos, vamos procurar ser mais indulgentes para com as imperfeições alheias, um pouco mais rigorosos com as nossas atitudes, porque só assim nós teremos a indulgência de nosso Pai. A indulgência, ela atrai, ela acalma, corrige, enquanto que o rigor irrita, afasta, desalenta. Vamos procurar refletir um pouco sobre isso. Assim a gente continuar trilhando para o caminho do nosso progresso, nosso crescimento moral. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue nos envolvendo hoje e sempre.